Olá, meu nome é Romunica Oliveira, sou teólogo, escritor e professor de teologia. E nesse vídeo quero te ensinar sobre o estado inicial da Terra. Estado inicial da Terra. A Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Muitos ficam intrigados com o relato sobre a definição dessa criação inicial em estados sem forma e vazia. Por vezes, não conseguem aceitar a ideia de um Deus perfeito, criando algo em estado incompleto. Ao compreender o sentido dessa ação de Deus, iremos nos surpreender. A palavra era do hebraico hayatá traz o sentimento de um sinal de revelação. O propósito deste relato é evidenciar um estado transitório da Terra. Deus não tinha em mente deixar a Terra nesse estado. Desde o início, a vontade de Deus era se fazer ser conhecido. Ele tem o poder para fazer tudo de uma única vez e de forma completa. Porém, deseja mais do que apenas criar. Deseja se revelar. Nos tempos antigos e por muitos na atualidade, a matéria é vista como algo eterno. Muitos afirmam que o universo sempre existiu. Ao fazer uma pesquisa sobre o universo, os seres humanos chegariam ao conhecimento de que a criação, em seu estado inicial, era incompleta. Deus o criara assim, para que, tentando nós chegarmos ao conhecimento da criação, achássemos algo que só seria completo nele, sem forma e vazio. Traz exatamente o sentimento de adicionar um sinal, expondo assim a informação do estado inicial da criação que agora conhecemos. Literalmente, torro e borro, palavras que são substantivas e significam deserto e vazio, e expressam tudo o que era triste e desolado. Esse termo define o estado da matéria primordial, imediatamente após a criação. Com este relato, é revelado a existência de um Deus eterno e de uma matéria que foi criada. Deus é o Criador. E se as coisas incompletas aparentam a inexistência de Deus, o relato de Gênesis, capítulo 1 e verso 2, nos informa que esta ação é usada por Deus para se manifestar, revelando a nós seu envolvimento com a criação. Assim podemos afirmar que se a nossa vida está sem forma e vazia, é um sinal que Deus deseja se revelar, pois há um poder transformador, através de uma vida envolvida com Ele. As águas. As águas trazem um retrato do caos inicial, visto pelo menos em parte, como se envolvesse uma espécie de grande oceano. Por sobre este mar caótico, o Espírito de Deus pairava como um grande pássaro da criação. As águas retratam o caos em harmonia com o abismo, Terrom. Temos evidenciado neste retrato do caos, através da exposição das águas, uma informação significativa para entendermos a construção reveladora de Deus a nós. A palavra Maim, água, traz o sentimento de ver o controle de Deus. Isso é muito significativo, pois através dessa informação compreendemos que Deus, mesmo em meio ao caos, está no controle de tudo. A criação demonstra o glorioso poder de Deus, contendo uma ideia tão nobre e elevada que a linguagem naturalmente humana jamais poderia descrevê-la com tamanha perfeição como de fato foi. A maneira pela qual o livro de Gênesis começa sua narrativa nos deixa evidente que se trata de uma profunda, não científica, mas verdadeira revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou por meio da sua criação. Havia trevas. Tendo sido compreendido acerca do controle de Deus em meio ao caos, é preciso saber que trevas, em hebraico, traz o sentimento de ser cercado de destruição. A ação das trevas é designada a toda a humanidade. Faz parte da existência devido ao pecado de Adão. O grande diferencial está no envolvimento com essas mesmas trevas, pois a comunhão com elas faz com que sejamos afastados da comunhão com Deus.
e por isso andarmos cercados de destruições. Neste contexto inicial, traz a ideia de algo existente, mas não dentro da vontade de Deus, pois Deus não tinha em mente deixar sua criação daquela forma. Sendo assim, podemos definir que as trevas iniciais não eram um poder maligno que exerciam força contra Deus, mas um estado precário que serviria para demonstrar o poder de Deus em seus atos criativos. A destruição que existia pelo fato da definição de trevas no início nada tem a ver com as ações de Satanás após a sua expulsão do céu, e sim que havia algo da qual não recebeu o trabalhar de Deus. Por isso, seu estado era transitório e não de algo que foi modificado. Deus não vê as trevas como uma força oposta a ele, pois nada é tão poderoso como Deus, portanto, nada o ameaça. Segundo Enicote, as trevas iniciais significavam uma confusão ou perturbação aplicada de forma poética para definir o vazio que estava antes de tudo ser moldado por Deus. Segundo Benson, a Terra, quando chamada à existência pela primeira vez em seu estado sem forma e vazia, trazia uma confusão com as mesmas palavras originais. Estava sem ordem, sem beleza ou sem uso em seu estado atual, e estava cercado de todos os lados de densas trevas, através das quais não havia um raio de luz para penetrar, nem mesmo para tornar a escuridão visível. E neste mesmo período caótico, o Espírito de Deus se movia, trazendo o sentimento de vivificar, de produzir, de trazer posteriormente uma ação ministrada por Deus. A palavra hebraica traduzida como movida é usada como uma águia sobrevoando, cuidando dos seus filhotes. Quando lemos que o Espírito Divino estava pairando, é como se eles estivessem já promovendo a ação de modificar futuramente o coração do homem através da sua movimentação. O Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ser que liga o homem a Deus. Devemos entender o Espírito Santo como uma pessoa ou uma força cósmica dirigida por Deus. A teologia hebreia posterior, sem dúvida, apontava para a personalidade do Espírito. Podemos afirmar que este era o ponto de vista do escritor sagrado. Em contraponto às trevas, desde o início, foi relatado a ação protetora do Espírito Santo sobre a criação. O Espírito Santo é visto por muitos apenas como uma manifestação do poder de Deus, devido à definição hebraica para a palavra ruá, que significa uma força ativa. Porém, é preciso entender que a expressão força ativa não está relacionada ao ser do Espírito Santo, mas concede uma relação à sua ação. O Espírito Santo não é uma manifestação do poder de Deus. Ele age como uma força ativa, manifestando sua presença entre nós. Portanto, o Espírito Santo é o ser que age, de modo que cerca o homem para ligá-lo a Deus. Para que seja possível vivermos em comunhão com Deus, faz-se necessário uma vida entregue ao direcionamento do Espírito Santo. No grego, temos a ideia da ação do Espírito Santo como aquele que torna o homem diferente. É comum ouvirmos a palavra santo com a ideia de se viver separado. Porém, é necessário informar que o sentido de separado não é apenas o de se viver distante. Apenas afastar-se do mal não é a forma completa de ser cristão. É preciso também viver de forma diferente. A Bíblia diz que se podemos fazer o bem e não o fazemos, também pecamos. Assim aprendemos que a vida com o Espírito Santo nos protege das trevas, de forma que sejamos ligados a Deus para termos uma vida transformada.